sejam bem-vindos. Eu sou a professora Audaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 31, com objeto de conhecimento, transformação da matéria, detalhamento, transformações físicas e químicas e reações de combustão. E vamos para a nossa aula. Na nossa aula de hoje, iremos falar das transformações da matéria. Lembrando que as transformações da matéria são as modificações que elas podem sofrer na natureza com ou sem alteração da sua composição. Contudo, a professora quer lhe fazer uma pergunta. Você já sabe definir o que é matéria? Se fosse lá aquela pergunta de programa, valendo 1 milhão, você já sabe definir o que é matéria? A definição de matéria é uma frase simples, porém muito abrangente. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e que desse modo possui volume. Ou seja, toda e qualquer coisa que possua existência física ou real é considerada como matéria. Se fosse para eu dar exemplos com essa definição tão abrangente, teríamos aí uma infinidade de exemplos de matéria, correto? Professora, então só existe matéria no mundo? No universo? Não. Se além da matéria o que vai existir, se tudo é matéria, se não for matéria é energia. E aí nós temos vários tipos de energia. Nós temos a energia através da luz, com a energia luminosa. Nós temos a energia através do som, com a energia sonora. Nós temos a energia através, por exemplo, do fogo, que é a energia térmica e a energia luminosa. Então, nós temos essa grande variedade entre matéria e energia. E as áreas da ciência que investigam a matéria, nós teremos dentro das ciências da natureza a química e a física, que são ciências que procuram explicar a matéria, suas interações e suas transformações. E as descobertas que esses dois ramos de pesquisa, tanto da química como da física, já trouxeram, como avanços tecnológicos, benefícios para a humanidade, através dessa explicação da existência da matéria e das suas interações e suas transformações. Para exemplificar a matéria, geralmente nós usamos o quê? A água. A água é a matéria que geralmente usamos para estudar as mudanças de estado físico da matéria, as transformações que ocorrem. E por que nós sempre escolhemos a água? Primeiro, porque sem a água não existiria vida no nosso planeta. Então, ela é uma molécula, uma matéria extremamente importante para a vida no nosso planeta. E na natureza, nós encontramos ela apresentando os 3 principais estados físicos da matéria de forma natural, dentro do ciclo da água. Então, dentro das áreas da ciência que investigam a matéria, uma das contribuições foi a identificação de substâncias que são compostas por moléculas iguais e misturas, que é a junção de uma ou 2 substâncias. As substâncias puras são classificadas em simples,
quando contém apenas um elemento químico, e compostos, quando apresentam de 2 a mais elementos químicos. E as misturas são classificadas como homogêneas e heterogêneas. Quando a gente olha dentro da etimologia da palavra homo, significa o quê? Igual. E hetero significa diferente. Então, essas misturas homogêneas vão ter apenas um nível e as substâncias heterogêneas nós conseguiremos distinguir pelo menos 2 fases dentro daquela mistura. Em laboratório, é comum a prática de se misturar substâncias puras. Por que, professora, só no laboratório? Porque na natureza, as substâncias, elas se encontram na sua forma o quê? De misturas. Então, tudo que a gente olha à nossa volta, tudo não é matéria? Então, são ali junções de moléculas de misturas, certo? E no laboratório é onde a gente faz a purificação das substâncias para termos elas puras. Por exemplo, quando você faz o seu café de manhã, você olha na sua xícara, tem lá o café, correto? Você ainda não colocou açúcar, não colocou nada, você botou a água e o pó. Então, para você, você tem uma substância lá pura, correto? Leigo engano. Lá naquela xícara de café, você vai encontrar vários elementos químicos, como os minerais, como o ferro, o manganês, o zinco, aminoácidos e além de nutrientes. Por exemplo, as vitaminas do café, vitaminas do complexo B, manganês, magnésio e potássio. Olha só, você sabia que tinha tudo isso naquela sua xicrinha de café? Então, por aí você agora entende por que se diz que substâncias puras a gente só vai ter a maioria em laboratório. E as substâncias simples e compostas são formadas, as substâncias simples são formadas apenas por um elemento químico. Já se tem 2 ou mais elementos químicos na sua composição, a substância é o quê? Composta. Reforçando, substância simples, eu vou ter um elemento químico, um átomo. Já com 2 ou mais elementos, átomos, na composição, eu terei o quê? Substâncias compostas. Vamos ver um exemplo. Aqui, o oxigênio, uma substância simples, certo? O gás oxigênio. Quando junto o gás oxigênio com o carbono, eu vou ter o quê? O gás carbônico, passando a ser uma substância composta. E aí, nós vamos para as misturas. Mistura corresponde à junção de 2 ou mais substâncias puras, que são chamadas de componentes. Mistura. Um exemplo aí de mistura, professora? Arroz. O seu arroz com feijão, certo? É uma mistura. O que mais? O seu açaí com tapioca. É uma mistura. E agora vamos identificar que tipo de mistura nós podemos ter. Nós temos misturas homogêneas. Aqui nós temos o exemplo da água com sal. Vai ter água e sal. Você olhando, você identifica o sal dentro dessa mistura? Não. Então, a olho nu, você só tem o quê? Uma fase, por isso essa é uma mistura homogênea. Se fosse aqui o açaí com açúcar, seria o exemplo de uma mistura homogênea, certo?
E a mistura heterogênea. O exemplo clássico que nós temos da água com o óleo. Todos sabemos que água e óleo não fazem o quê? Não se misturam, certo? Tem densidades diferentes. Então, uma mistura heterogênea, heterodiferente, no meu olhar, a olho nu, eu consigo distinguir aqui as fases, aonde está a água, aonde está o óleo. Se eu colocasse aqui areia, serragem, iria se misturar? Não, eu conseguiria identificar aonde estava a areia, aonde estava a água, aonde estava o óleo e a serragem com certeza ficaria acima do óleo. Então, misturas heterogêneas, a gente consegue visualizar as fases de densidades diferentes. Então, as mudanças de estado da matéria, atenção, para que haja mudança de estado, não é necessário variar os dois fatores. Geralmente, o fator variável é a temperatura. Mas qual é o outro fator que também varia, professora, dentro das mudanças da matéria? A pressão. Então, geralmente, para mudar de estado, a matéria ela sofre a variação na pressão e na temperatura. E vamos observar quais são essas mudanças de estado da matéria. Nós temos aqui o clássico sólido, líquido e gasoso. E aqui todas as transformações que podem ocorrer. E vamos olhar de forma mais detalhada essas transformações. Nós temos aqui, observem, o sólido, o líquido e o gasoso, certo? Então, para que haja a transformação do sólido para o líquido, nós temos a fusão. Então, para que haja a mudança do sólido para o líquido, o que vai acontecer? Um aumento na temperatura, correto? Então, as moléculas que estão aqui unidas, coesas no sólido, com o aumento da temperatura, fazem o quê? Se dispersam. E, aumentando mais ainda a temperatura, nós vamos ter a vaporização, passando do estado líquido para o estado gasoso. Observem aqui que as moléculas estão mais dispersas ainda do que aqui no estado sólido. Contudo, você não observa o quê? Uma alteração, uma transformação. A composição permanece a mesma. Aqui está mais unido, aqui está mais disperso e aqui mais ainda, certo? Então, na transformação física, nós não temos alteração na composição da matéria. E, no sentido contrário, do estado gasoso para o estado líquido, nós temos a liquefação e do líquido para o sólido, nós vamos ter a solidificação. E partindo diretamente do sólido para o gasoso, nós vamos ter o quê? A sublimação. E todos os eventos que ocorrem nessa direção, a sublimação, a fusão e a vaporização, são processos endotérmicos, onde vai ter o quê? A absorção de calor, ou seja, vai aumentar a temperatura. E do gasoso para o sólido, liquefação e solidificação e ressublimação, nós vamos ter processos exotérmicos, com o que? Liberação de calor,
certo? Então, cada substância possui uma temperatura na qual as mudanças de estado costumam ocorrer. Sem essa temperatura, ela vai depender também do quê? Da pressão, certo? Então, quais são as transformações da matéria? As transformações da matéria são as modificações que ela pode sofrer com ou sem mudança na sua composição. Vamos observar aqui. Nós temos um sorvete. O sorvete derreteu. Ele mudou de composição? Não. Ele permanece com a composição, né, original do sorvete. O que ocorreu? A fusão. Lembrando do nosso quadro anterior, fusão é quando nós passamos do sólido para o líquido. Então, é um fenômeno físico. Vamos observar aí as nossas mudanças, vamos ver uma animação com as nossas mudanças de estado físico. Observem no estado sólido a agitação, porém, não altera a estrutura, a forma do estado. Já no estado líquido, as moléculas ficam ali mais dispersas e aí ela vai ganhar a forma do recipiente que ela está. E no estado gasoso, essas moléculas estão mais dispersas ainda. Se não estivesse ali dentro do recipiente, se propagaria pelo ar. Então, nós vimos que dentro da mudança de estado físico, nós não temos alteração na composição, as moléculas são a mesma, correto? Então, essas transformações físicas da matéria, o que muda é o estado físico, mas a sua composição permanece inalterada. Ou seja, esses exemplos típicos incluem, vamos lá, na mudança de estado físico, as substâncias envolvidas entre o antes e o depois da transformação são as mesmas, mudando apenas o quê? O aspecto físico. Como nós vimos lá na nossa animação, o estado sólido, apesar das moléculas estarem ali em agitação, ele não se altera. E no estado líquido, também não alterou a composição, e ele vai ter o formato do recipiente que ele estiver, e o estado gasoso também. Então, a mudança de estado físico não vai alterar o quê? A composição. Um outro exemplo de mudança de estado físico, nós temos a dilatação térmica, que é o aumento ou a diminuição do volume de um corpo devido a variações de temperatura, sem alterar a sua natureza física. Todo mundo já teve essa alegria, né, de colocar o leite ali para esquentar e piscou o olho, ele começa a o quê? A dilatar, a aumentar o volume dele por conta da temperatura. E ali você corre, apaga o fogo e ele faz o quê? Ele murcha, né? Ele volta para o seu estado original. Então, a dilatação térmica é isso. Ela dilata e volta, mas não muda a composição química da substância. Corte ou trituração. O ato de dividir, lembra das propriedades gerais da matéria? A divisibilidade, o ato de dividir o material em partes menores, o qual não modifica a composição química do material. Nós temos uma folha de papel. Eu amasso a folha de papel. Eu faço um origami com essa folha. Eu alterei a composição química do papel? Não,
ele permanece inalterado, fazendo ali jus, né, a uma das propriedades gerais da matéria, da divisibilidade, que é permanecer, apesar de dividir em partes menores, permanecer com a mesma composição química. E transformações químicas. A composição da matéria passa por mudanças, ou seja, uma ou mais substâncias se alteram, dando origem a compostos diferentes. Aqui nós temos esse exemplo, né, da combustão do fósforo. E vamos ver agora uma animação de um outro elemento químico entrando em combustão. Nós vimos aí a reação, né, do sódio metal com a água, que ali se transformou numa nova substância. Então, nós vimos o quê? A formação de novas substâncias, que pode ser indicada pela mudança de cor, despreendimento de gases, como nós vimos aí no nosso vídeo, né? Que o sódio metal, ele, ao entrar em contato com a água, ele se torna altamente reativo, né? E forma precipitação ou liberação de energia, como nós vimos ali, faíscas. Por que aconteceu aquilo? Se aquela partícula também fosse um pouco menor, porque você viu que ele colocou um pedaço grande. Se a partícula fosse um pouco menor, a gente iria observar apenas o quê? Uma agitação. Não chegaria no ponto de ebulição dele e, com isso, ele só ficaria agitado, soltaria uns gases, mas não iria chegar no nível de combustão. Contudo, como o pedaço foi grande, né, o sódio, que é um metal alcalino, e com característica dessa família, reage violentamente com a água. Vamos observar aí mais um processo de mistura. Ele está colocando aí, fazendo uma mistura de quê? De ferro com enxofre, certo? E aí ele coloca o ímã. Joga as substâncias em volta para que a gente veja ali se irá formar uma mistura ou uma nova substância. Então, pela ação dos ímãs, você vê a formação aí de ondas, certo? Porque as partículas estão ali sofrendo uma atração magnética. E aí, ó, começa um processo de mistura, correto? E aí, o que você acha? Misturando ferro com enxofre, o que nós temos? Uma mistura ou uma transformação? Nem sempre, quando misturamos duas substâncias, ocorre uma transformação. Vocês viram aí no início, ele foi colocando o ferro e o enxofre, né? Colocou os ímãs, eles se atraíram, eles se misturaram, mas não chegaram a formar uma nova substância. Contudo, se nós aquecêssemos as duas substâncias, o ferro e o enxofre, nós teríamos ali uma transformação química, porque nós teríamos o sulfeto de ferro. Então, chegamos à conclusão de que uma mistura é um fenômeno físico, já uma reação é um fenômeno
químico, que ali vai envolver o quê? Uma ação muito maior sobre a minha molécula. Eu preciso exercer uma força muito maior na molécula para que ela venha a reagir. E a combustão, o que é a combustão? É uma reação química que envolve a oxidação completa ou incompleta de um combustível. Por ação de um comburente, liberando calor. Na reação de combustão acima, temos a queima dos palitos de fósforo. Na queima dos palitos de fósforo, aqui, enquanto ele está rosinho, nós temos uma substância química, o clorato de potássio. Quando ele entra em combustão, nós não sentimos um cheirinho de queimado, aquele cheirinho característico? Então, após esse processo, ele se transforma em quê? Em óxido de enxofre. Por isso que nós temos aquele cheiro característico quando riscamos o fósforo. Então, dentro desse processo, nós vamos ter um elemento químico sendo combustível e o comburente, que é o quê? O ar presente, que faz com que tenha combustão. Então, vamos ver aí um resumo sobre combustão. Então, combustão, um combustível é oxidado totalmente ou parcialmente por um comburente, com liberação de energia térmica. Essa energia térmica nós vemos através de calor. Uma combustão pode ser completa ou incompleta. O combustível, em geral, uma substância de carbono, de hidrogênio ou enxofre, certo? Todo elemento que você vê escrito como combustível, dentro da sua composição você vai encontrar essas substâncias, carbono, hidrogênio ou enxofre. E o comburente, vou até destacar, em geral é o quê? O ar ou oxigênio. Por isso que sempre se tem aquela orientação de que abafar o fogo, certo? Porque se você retira o oxigênio, você não tem o comburente e com isso você vai evitar a combustão. E existe, dentro das reações de combustão, dois tipos básicos de reações dos compostos orgânicos, onde nós temos a combustão completa, que ocorre quando existe oxigênio. Espera aí, deixa a professora voltar aqui. Oxigênio suficiente para consumir todo o combustível, certo? Professora, agora ficou difícil. Esse negócio aí de fórmula, calma. O que a professora quer aqui? Que você lembre, grave, que a combustão completa, ela só ocorre quando existe oxigênio suficiente para consumir todo o combustível. Então, observem aqui, aonde está o oxigênio. E esse processo de combustão completa, ele recebe o nome de oxirredução, por conta que o oxigênio será todo absorvido. E no processo final dessa fórmula química aqui, né, nós vemos as moléculas de carbono. Então, nós vamos ter o quê? O gás carbônico, a formação da água e calor, certo? E na combustão incompleta, nós temos
A combustão incompleta se dá quando não houver o oxigênio suficiente para consumir todo o combustível. Então, aqui nós temos o exemplo da combustão incompleta do metano. Observem aqui, novamente, guardem isso. Combustão incompleta, não tem o oxigênio suficiente. Então, observem aqui, ó, vai ter o desbalanceamento. E aí nós vamos formar o quê? O carbono e a água. Quando que nós podemos ver isso, professora? Na fuligem. A fuligem é um exemplo da combustão incompleta, onde você percebe partículas desse carbono, certo? Essa foi a nossa aula sobre as transformações da matéria e espero que você tenha gostado. Até a nossa próxima aula.